Olá! Começa agora o TVTST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho. E você vai ver hoje, SDI1 determina que Conselho Arbitral não deve examinar conflitos trabalhistas que envolvam direitos individuais. Dispensa de empregada com síndrome do esgotamento profissional leva a empresa ao pagamento de indenização e a reintegração da trabalhadora ao emprego. Conheça o programa Adolescente Aprendiz do TST e veja o que a experiência acrescentou à vida de jovens que participam do projeto. Tudo isso e muito mais. O TVTST já começou! O TVTST de hoje começa mostrando um julgamento na seção 1 de dissídios individuais de um caso referente ao pagamento de diárias de viagens pela operadora de telefonia Oi a um trabalhador. Veja como foi o julgamento do caso. O ex-empregado da operadora de telefonia procurou a justiça para receber verbas trabalhistas que não teriam sido quitadas, como diárias de viagem. A defesa da Brasil Telecom, atual Oi, sustentou aqui no TST que as diárias se destinavam somente ao ressarcimento das despesas com viagem. A empresa alegou que o ex-telefonista, que trabalhou por 23 anos na Brasil Telecom, não teria direito à incorporação das diárias no salário, porque uma instrução normativa da Secretaria Nacional do Trabalho de 1991 dispõe que as diárias não podem ser consideradas de natureza salarial quando houver a prestação de contas. O caso foi parar na seção 1 de dissídios individuais, depois que a empresa questionou a decisão dos ministros da 4ª turma, que se basearam na súmula número 101 do TST para determinar o pagamento das diárias. A súmula ressalta que integram o salário pelo seu valor total e para efeitos indenizatórios as diárias de viagem que excedam 50% do salário do empregado, enquanto perdurarem as viagens. Para a Oi, houve má aplicação da súmula. Ao analisar o recurso da empresa de telefonia, o relator do caso na SDI1, o ministro Renato de Lacerda Paiva, identificou que o trabalhador recebia as diárias dos deslocamentos por depósito em conta corrente e prestava contas dos gastos efetivos para pagamento das diárias. Portanto, a súmula número 101 do TST, que analisa a natureza jurídica das diárias de viagem, seria inespecífica neste caso, o que leva à conclusão de que a súmula foi mal aplicada pela turma. Ele recebia um adiantamento, efetuava as despesas e prestava contas. Diferentemente daquela diária que é paga independente de prestação de contas. E esta poderá se incorporar ao salário. Os demais ministros da SDI1, por unanimidade, aceitaram o recurso da Oi por contrariedade e má aplicação da súmula número 101 e determinaram o retorno dos autos à 4ª turma, a fim de que, afastado o conhecimento do recurso de revista do autor pela aplicação da súmula em referência, prossiga o julgamento. E em outro processo analisado pela SDI1, ficou determinado que Conselho Arbitral não deve examinar conflitos trabalhistas que envolvam direitos individuais. Veja na reportagem. A determinação do TST foi dada após o julgamento na seção 1 de dissídios individuais de um caso que envolvia o Conselho Arbitral do Sudoeste da Bahia e a Justiça Arbitral de Vitória da Conquista e Região. Ambos buscavam solucionar conflitos por meio de árbitros para resolver questões trabalhistas individuais e o Ministério Público do Trabalho pedia para que os conselhos se abstivessem de realizar as arbitragens. Antes de chegar à SDI1, o pedido foi negado em primeira e segunda instâncias. Aqui no TST, a 4ª turma também considerou possível a utilização da arbitragem, mas desde que seja realizada após ser extinta a relação de emprego. Por conta disso, o Ministério Público do Trabalho entrou com um novo recurso, sustentando que questões trabalhistas individuais só poderiam ser solucionadas por meio de decisões judiciais. Ao julgar o caso e falar sobre a arbitragem na esfera coletiva, situação autorizada e incentivada devido à igualdade de condições entre empregados e empregadores, respaldados por sindicatos,
O ministro relator José Roberto Freire Pimenta ressaltou que no caso dos dissídios individuais é desaconselhável. Eu estou justamente citando vários precedentes e reafirmando o entendimento que me parece pacificado ou predominante aqui no âmbito desta Corte, no sentido da incompatibilidade da utilização desse importante mecanismo na via individual, sem prejuízo da sua ampla utilização na via coletiva. Eu estou conhecendo os embargos por divergência jurisprudencial e, no mérito, eu estou dando provimento aos mesmos para determinar que os réus se abstenham de realizar a arbitragem para a solução dos conflitos envolvendo direitos individuais trabalhistas em todo e qualquer caso. Ao aceitar o pedido do MPT, a Corte ratificou os precedentes do tribunal. Mas o presidente do TST, ministro Barros Levenhagen, lembrou que a mediação por meio da arbitragem no âmbito trabalhista já é tema de um projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional. Eu tomei, inclusive, a iniciativa de encaminhar um ofício em nome do tribunal, manifestando-me contrariamente à adoção do sistema. A sexta turma do TST manteve a condenação a um shopping de Curitiba, que deverá garantir espaço de amamentação às empregadas. Luísa já está com 9 meses. Hoje, a mãe, Vânia, conseguiu o que sempre quis, uma bolsa no berçário da escola onde trabalha. Na hora do almoço, consegue até amamentar a filha. Mas no início foi tudo bem diferente. Quando Luísa completou 4 meses e meio, Vânia voltou a trabalhar. Ela saía de casa às 6 da manhã e só voltava às 6 da noite. Sem ter como amamentar a filha, tinha que tirar o leite para ela não ficar sem o alimento materno durante o dia. Eu deixava numa chuquinha uma quantidade certa para ela estar tomando à tarde e amamentava ela antes de ir para o trabalho e no retorno do trabalho. Eu senti muito mais essa separação do que ela. Então, assim, chegava a hora dela mamar, o meu peito enchia e eu enchia o olho de lágrima, ia para o banheiro chorar. Ter um espaço adequado e tranquilo para amamentar o filho não é apenas um desejo de Vânia e de tantas outras mulheres. A CLT, no artigo 389, determina que os estabelecimentos com mais de 30 empregadas acima de 16 anos ofereçam um local reservado para a amamentação, regra que não foi cumprida por um shopping de Curitiba. O Ministério Público do Trabalho entrou com uma ação civil pública para obrigar o shopping a criar esse espaço. Condenado nas instâncias anteriores, o estabelecimento recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho, alegando que não é empregador das funcionárias e que a responsabilidade de garantir um local para a amamentação seria dos lojistas. O pedido foi negado pela sexta turma do TST. O relator, ministro Augusto César de Carvalho, afirmou que a obrigação é de quem define os limites das lojas e da área comum do estabelecimento. Nesse caso, o shopping. O que há de diferente nesse caso é que, em vez de você considerar a figura do empregador especificamente, você considera toda a coletividade. Então, esse condomínio que administra o shopping é que foi responsabilizado. É ele quem tem que providenciar para que esse direito, que é um direito transcendente, que tem um valor extraordinário, valor social, enfim, possa ser devidamente atendido. E no próximo bloco, dispensa de empregada com síndrome do esgotamento profissional leva a empresa ao pagamento de indenização e a reintegração da trabalhadora ao emprego. Não saia daí, nós voltamos em instantes. Empregada que foi dispensada quando sofria da síndrome do esgotamento profissional deve ser reintegrada ao emprego e ainda receber R$20 mil de indenização por dano moral. A decisão é da segunda turma do TST. Foi uma sucessão de episódios, conta Maria Goretti. Eles fizeram com que a professora percebesse algo de errado. Começou com desânimo, cansaço e irritabilidade, até evoluir para a omissão no ambiente de trabalho.
Ao deixar os alunos em sala de aula brincarem em vez de estudarem. Para piorar, Gorete tratou mal uma colega da escola. Quase 15 anos de profissão e eu nunca fiz isso na minha vida. Que era sentar e deixar os meninos ali brincando. Aí uma colega que ia passando, ela me viu. Minha sala fica próxima à sala dos professores. Aí ela me viu. Ela, Gorete, tá tudo bem? Eu, tá, deixa eu pegar meu material. Aí ela encostou assim em mim, né? Eu digo, por favor, me larga. Mas foi assim num tom bem incisivo. Aí ela só fez, me dá licença. Pegou meus materiais e nisso eu já estava quase dentro da sala dos professores. Ela pegou meu material, colocou em cima da mesa, pegou água para mim. Falou, Gorete, o que você tem? Eu digo, eu tô cansada, gente, eu não aguento mais, eu tô cansada. A professora, até então zelosa e perfeccionista, começou a sentir os sintomas há 4 anos e há 9 meses foi afastada de sala de aula depois de consultar psiquiatras, psicólogos, fazer exames. Maria Gorete pode ter a síndrome de burnout. A síndrome de burnout, normalmente acontece com pessoas que têm muita lida com outras pessoas. Significa um alto custo afetivo da própria tarefa, tá? Ou seja, é alguém que trabalha com gente e que é muito demandado. Então, ela acaba se exaurindo emocionalmente, ou seja, tem um custo alto, um custo afetivo alto dessa tarefa. Muitas vezes ela não vê uma realização profissional nessa tarefa e uma despersonalização, que é já quando a pessoa está bastante adoecida, que é alguém que já não consegue mais criar vínculo com as pessoas com as quais ela trabalha. Em breve, a professora vai ser avaliada por uma junta médica e pode ser readaptada na estrutura da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Ela não deve voltar a trabalhar diretamente com as crianças. Burnout tem tratamento? Eu diria que o tratamento é muito mais provável dele acontecer dentro da empresa do que com o indivíduo, tá? Porque se a gente está falando de um custo afetivo alto, é porque nem as pessoas com quem você está trabalhando estão sabendo, né, te demandar adequadamente, nem você está sabendo lidar com aquele tipo de situação. Então, isso é algo que a própria organização pode te ajudar. A síndrome de burnout, ou síndrome do esgotamento profissional, que é um distúrbio psíquico equiparado a acidente de trabalho, foi o foco de uma reclamação trabalhista que chegou aqui ao TST. Uma analista que tinha um problema foi demitida da empresa onde trabalhava e pediu na justiça a reintegração ao emprego e ainda uma indenização por danos morais. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, na capital paulista, reformou a decisão de primeira instância e desobrigou a empresa de reintegrar a trabalhadora e pagar a indenização. Na 2ª turma do TST, no entanto, a relatora do caso, ministra Delaide Miranda Arantes, lembrou que, por diversas vezes, o TST reconheceu a existência de dano moral quando demonstrado esgotamento profissional ou imposição de metas que ultrapassam o limite do razoável. A ministra disse que mesmo que laudo pericial feito por médicos particulares tenha sido considerado insuficiente, o direito à estabilidade não poderia ser negado pela ausência de formalidade. A ministra afastou a reintegração e determinou o pagamento das verbas trabalhistas do período de estabilidade. Além disso, fixou uma indenização de R$20 mil por danos morais e materiais. A decisão foi unânime. E essa notícia teve grande repercussão na página do TST no Facebook. Foram quase 5.000 compartilhamentos e quase 300 comentários. O Leonardo escreveu: excelente a decisão, pois compreende o acidente de trabalho em seu sentido amplo. A Lúcia comentou que hoje em dia ninguém obriga ninguém, porém o esgotamento existe. E você? Qual é a sua opinião sobre essa e outras decisões do tribunal? Curta a página do TST no Facebook e deixe o seu comentário. Acesse facebook.com/TSTjus. E veja outras notícias que também foram destaque. Na 2ª reunião do Comitê Gestor do Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho, foram analisados os pedidos de alguns tribunais regionais do trabalho, em especial do TRT de Santa Catarina, para viabilizar a expansão do PJE nas varas do trabalho remanescentes na região.
Foi apresentado também aos integrantes do comitê o trabalho já realizado para implementar algumas novas funcionalidades no sistema. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal aprovou por unanimidade o nome do ministro do TST, Lélio Bentes, para compor o Conselho Nacional de Justiça no biênio de 2015 a 2016. O ministro foi escolhido pelo TST para representar a Corte no CNJ, em substituição à ministra Maria Cristina Peduzzi. Durante a sabatina, o ministro defendeu a necessidade de uma reforma no judiciário brasileiro. O presidente do TST, ministro Barros Leveniagem, foi condecorado com a Ordem do Mérito Judiciário Militar. Criada pelo Superior Tribunal Militar, a homenagem é destinada a pessoas e instituições públicas e privadas pela contribuição à justiça militar. O ministro aposentado do TST, Rider Nogueira de Brito, recebeu uma medalha e uma placa em comemoração aos 60 anos da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho. Rider Nogueira esteve à frente da Corregedoria entre 2004 e 2006. Logo em seguida, assumiu a vice-presidência do TST, cargo que ocupou até 2007, quando foi eleito presidente do tribunal para um mandato de 2 anos. Em julho de 2009, se aposentou. Os colegas foram muito generosos. Eu sempre digo que todo o sucesso que eu possa ter tido nos vários cargos que exerci aqui na Justiça do Trabalho, e exerci todos, eu devo ao desejo e à capacidade de captar aquilo que era a vontade do colegiado, porque é assim que deve ser quando se age e quando se atua dentro de um colegiado. E esta semana, o Tribunal Superior do Trabalho recebeu a visita da delegação peruana e da Organização Internacional do Trabalho. Confira na reportagem. Membros do Ministério do Interior, do Ministério Público, da Superintendência Nacional de Fiscalização, da Polícia e do Poder Judiciário do Peru, junto com a delegação, também estavam representantes da Secretaria de Direitos Humanos, da Presidência da República e da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. No encontro, o grupo conheceu um pouco da realidade brasileira, da estrutura da justiça trabalhista e das ações desenvolvidas para o combate do trabalho escravo e a punição das empresas condenadas por essa prática. Existe um Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Então, o que acontece? Se há uma condenação trabalhista, no caso, por exemplo, de um dano moral, coletivo ou individual por trabalho forçado, foi comprovado, tem a condenação. A empresa ou a pessoa física que cometeu o dano, que cometeu o ilícito, recorre. A decisão é mantida, então ela vai ter que pagar. Se ela não paga, automaticamente ela é inserida nesse banco. Ela, sendo devedora, automaticamente ela está impedida de participar de licitação em setores públicos. Todas as dúvidas dos visitantes sobre o combate ao trabalho escravo, que afetou mais de 40 mil pessoas no Brasil entre 2003 e 2013, foram esclarecidas pelo juiz auxiliar da presidência do Tribunal Superior do Trabalho. O grupo também participou de uma mesa redonda para discutir a gravidade do problema e algumas ações que podem favorecer a cooperação entre os dois países. Este é o segundo encontro da missão de combate ao trabalho forçado, 8 meses depois da primeira reunião em Lima, na capital peruana. O projeto de cooperação trilateral OIT, Peru e o Brasil é considerado uma referência no assunto. Nesta segunda etapa, a delegação também terá a oportunidade de acompanhar, do início ao fim, uma operação do Grupo de Fiscalização contra o Trabalho Escravo. A ideia é verificar o que está sendo feito aqui, principalmente dessa atuação coordenada de várias instituições e a possibilidade disso ser replicado lá, guardadas as devidas adaptações ao modelo de Estado e ao formato da atuação das instituições públicas lá. A prova é essencial para um processo trabalhista. É com ela que as partes comprovam aquilo que estão dizendo. E para mostrar a importância e os cuidados na hora da análise, o ministro do TST, Hugo Scheuermann, iniciou o curso A Prova no Processo do Trabalho. Veja na reportagem.
Cerca de 90 alunos participaram da primeira parte do curso. Para que os alunos, pelo menos, se desperte neles a reflexão sobre esses temas e que busquem, né, através daquilo que se expõe, novos conhecimentos e, com isso, consigam desenvolver melhor as suas atividades profissionais. Apesar de os alunos trabalharem com recursos em instância extraordinária, em que não é possível reexaminar fatos e provas, o ministro afirma que o curso é importante para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Há algumas questões que dizem respeito à prova que eles examinem, que são de suma importância que sejam explanadas e debatidas e sobre as quais merece maiores reflexões. Como, por exemplo, eles trabalham com a questão de cerceamento de direito de defesa, invocações, eles trabalham também com negativa de prestação jurisdicional, eventualmente no exame das provas pelo Tribunal Regional ou pelo juiz. Então, essas são questões de suma importância para que se tenha uma visão geral do que é a prova no processo de trabalho, que, na verdade, como diz o Russomano, a prova é o pilar da sentença, ou seja, da decisão. E no próximo bloco, conheça o programa Adolescente Aprendiz do TST e veja o que a experiência acrescentou à vida de jovens que participam do projeto. Não saia daí, nós voltamos em instantes. Um programa capaz de mudar vidas, transformar jovens e favorecer o ingresso deles no mercado de trabalho. É o programa Adolescente Aprendiz, que foi instituído em 2012 no TST. Saiba mais sobre o programa na reportagem de Luana Carvalho. Com apenas 16 anos, Lohane conseguiu o primeiro emprego com carteira assinada. Há 2 anos, ela faz parte do programa Adolescente Aprendiz do TST e diz que desde que começou a trabalhar, tudo mudou para melhor. Mudou tudo. Tudo. Eu tive que conciliar escola, trabalho, diversão, família. Dedicada aos estudos e ao trabalho, Lohane passou no vestibular da Universidade de Brasília, um dos mais disputados do país. Eu escolhi o curso de fonoaudiologia. Eu sempre gostei da área da saúde, eu me identifiquei bastante com a área e eu espero ajudar muita gente. Assim como Lohane, cerca de 25 jovens fazem parte do programa Adolescente Aprendiz do TST. O programa foi instituído no Tribunal Superior do Trabalho em outubro de 2012 e tem o objetivo de proporcionar a formação técnico-profissional dos adolescentes entre 14 e 16 anos. Todos devem estar matriculados regularmente na escola e cerca de 10% deles estão em situação socioeducativa. Os jovens têm direito à carteira assinada, um salário mínimo mensal, 30 dias de férias remuneradas, de preferência que sejam gozadas junto com as férias escolares, 13º salário, FGTS, repouso semanal remunerado, seguro contra acidentes pessoais e vale transporte. Além disso, os contratos devem ter duração de, no máximo, 2 anos. Durante as discussões sobre como a Justiça do Trabalho poderia contribuir para erradicar o trabalho infantil, surgiu a questão intimamente ligada, que é como assegurar uma transição adequada para que essas crianças e adolescentes que não devem trabalhar de forma nenhuma até os 14 anos de idade, possam, dos 14 aos 16, desenvolver as suas habilidades, desenvolver as suas características pessoais, de forma a ter uma inserção adequada no futuro, quando vierem efetivamente a trabalhar. O TST firmou convênio com o Centro Salesiano do Menor, o CESAM, que é responsável pelos contratos. Hoje o aprendiz ele tem uma carga horária tanto teórica quanto prática. Então a prática ele faz na empresa parceira e a teórica vem aqui. O curso que eles fazem aqui é um curso técnico, voltado como se fosse o curso mesmo que tem aí. Então ele tem uma carga horária bastante extensa. Então para fazer essa carga horária da teoria ele vem aqui uma vez por semana e tem alguns encontros complementares também. Então o curso que eles têm hoje é de assistente administrativa, baseado no curso técnico que é dado para os adultos. Uma vez por semana os jovens se reúnem no centro para participar de cursos e palestras. Tudo isso para prepará-los ainda mais para o mercado de trabalho.
E para não deixar os estudos de lado por causa do trabalho, esses jovens também são incentivados a tirar boas notas na escola. Para isso, existe o prêmio Cuca Legal. O objetivo do Cuca Legal é incentivá-los a melhorar as notas escolares. Tem sempre uma premiação para as melhores notas, as 10 melhores notas. Jacilene Ferreira também trabalha no TST e foi uma das vencedoras do prêmio. Ela ficou em 9º lugar e conta que o esforço valeu a pena. Eu estou conseguindo minhas metas, porque assim eu procuro estudar bastante para mim conseguir meus objetivos no futuro. E quando eu passei, eu fiquei assim muito feliz, né? Cláudio é mais um exemplo de muito orgulho para a mãe. Com apenas 17 anos, ele é o primeiro da família a ingressar na universidade. Está cursando Direito e revela que a inspiração veio por prestar serviços no Tribunal Superior do Trabalho. Quando eu entrei no TST, sempre indo para o plenário, vendo palestra, vendo sessões, eu acabei despertando o amor pelo direito, acabei trocando a engenharia civil, que era a profissão que tinha para mim como certa, pelo direito, que agora estou cursando na universidade. Para o coordenador do projeto no TST, ministro Lélio Bentes, a sensação de servir como exemplo para esses jovens é de muito orgulho. Perceber que esse adolescente se inspira na atuação dos magistrados desse tribunal e também dos servidores é um motivo de um enorme orgulho, de uma enorme realização. Porque, na verdade, essa vocação da magistratura só se realiza plenamente quando nós percebemos a transformação da sociedade. Para Cláudio, que está no fim do contrato, a experiência e a oportunidade mudaram tudo para melhor. E não quero que acabe, né? Porque é uma experiência tão boa. Se eu pudesse continuar lá, eu se sentiria bem mais feliz, porque essa chance que eu estou conseguindo são poucos que conseguem, né? De estar trabalhando no local que eu estou, né? A nossa expectativa em relação ao Cláudio Roberto e os demais integrantes do nosso programa do Adolescente Aprendiz é que não esqueçam de onde vieram, tenham orgulho da sua trajetória e conquistem muito mais com o seu esforço. Tem gente que machuca os outros, tem gente que não sabe amar, mas um dia a gente aprende que quem acredita sempre alcança. Quem acredita sempre alcança. E vamos saber agora quais são os destaques da próxima edição do Jornada, programa produzido pelo TST em parceria com os 24 TRTs. A editora e apresentadora Carolina Sete traz os detalhes. Olá, Carolina! Olá, Ana Amélia. O Jornada dará início a uma série de reportagens especiais em homenagem às vítimas de acidentes de trabalho. Na primeira reportagem da série, a história de trabalhadores que enfrentam as consequências físicas e emocionais de um acidente ocorrido no serviço. No quadro Direitos e Deveres, as dúvidas trabalhistas de um frentista e do dono do posto de combustível são respondidas por um magistrado de São Paulo. E ainda, TRT da 10ª região, que abrange o Distrito Federal e o Tocantins, lança uma novidade tecnológica. É um boletim de notícias enviado aos colaboradores do órgão por meio de WhatsApp. E no quadro Meu Trabalho é uma Arte, nossa equipe foi até Recife conhecer uma das escolas mais tradicionais de frevo da cidade. Tudo isso e muito mais no Jornada, que está imperdível. E o TV TST termina aqui, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelas redes sociais e pelo site tst.jus.br. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.